Olá! Dando sequência ao módulo de pediatria, nós vamos conversar sobre a avaliação pediátrica. Considerações iniciais estão dispostas no vídeo anterior sobre considerações especiais ao atendimento de uma criança pediátrica. Toda vez que nós fazemos um primeiro atendimento, antes mesmo de nos aproximarmos dessa criança, ainda entrando na cena, nós vamos lançar mão da impressão inicial. O que nós estamos visualizando de longe, sem encostarmos nessa criança. Essa avaliação inicial que nós utilizamos no paciente adulto, que vem nos protocolos do PH-TLS, a TLS, a MLS, também vem especificada no PAUS, no Programa de Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Porém, aqui ele recebe um nome específico, chamado de Triângulo de Avaliação Pediátrica. Antes de mais nada, na avaliação pediátrica, nós vamos ter o reconhecimento da cena. A cena vai nos dizer e vai nos dar informações importantes a respeito daquela criança. Em seguida, em um momento hands-off, ou seja, em que nós ainda não encostamos a nossa mão nessa criança, de longe da porta ou ainda de dentro da viatura, se nós estivermos visualizando essa criança, nós vamos lançar mão da impressão inicial através do triângulo de avaliação pediátrica, que leva em consideração 3 aspectos: a aparência, a circulação da pele e o esforço respiratório. Essa impressão inicial, ela deve ser realizada em aproximadamente 30 segundos e ela leva em consideração tudo o que nós ouvirmos e o que nós virmos nessa cena, sem tocar a criança, ainda de longe. Em relação à aparência, circulação e trabalho respiratório, é o chamado hands-off, nós não encostamos nessa criança ainda. Todo mundo sabe que se essa criança é uma criança muito pequena, a partir do momento de proximidade de uma pessoa desconhecida, essa criança pode alterar o seu padrão respiratório, altera a sua aparência, pode alterar, inclusive, interpor dificuldades de avaliação da equipe. O triângulo de avaliação pediátrica, então, ele especifica e ele começa com a visualização da aparência dessa criança. A aparência dessa criança, ela vai nos dar indícios da adequação da ventilação, oxigenação, perfusão cerebral, homeostase corporal dessa criança, funções do sistema nervoso central. Um método mnemônico pode ser utilizado, que é o TICLES. O T, em que nós vamos avaliar o tônus muscular dessa criança. Tônus muscular é muito importante, principalmente na avaliação da criança lactente. A interação com que essa criança está tendo, a interação dessa criança com o ambiente, se ela está alerta, se ela está desacordada, se ela interage com a mãe, se ela está interagindo com você, com a equipe, assustada com a equipe, ou se ela nem percebeu a chegada de pessoas estranhas. Se essa criança, o C de consolabilidade, né, se essa criança é consolável pelos pais ou até mesmo pela própria equipe, né, se ela olha fixamente, se ela tem um olhar fixo ou se ela te segue por onde você vai, se ela tem um choro espontâneo, um choro forte ou se não emite nenhum tipo de som. Essa avaliação é muito rápida e muito específica. Quando nós partimos para o próximo estágio da avaliação do triângulo pediátrico, em que nós vamos avaliar o trabalho respiratório, é extremamente importante que a equipe se mantenha por alguns segundos afastada da criança antes de tocá-la, para que a gente possa observar se ela tem uma postura normal, se ela tem um trabalho respiratório normal ou muito rápido ou com muito esforço. Vamos observar retrações, batimento de asa de nariz, balanço de cabeça, como que aquela criança está
respirando, ainda de longe, hands off. Em relação ao terceiro estágio do triângulo, em que nós vamos avaliar a circulação da pele, é importante que a gente tenha uma atenção maior em relação à palidez dessa criança. Não é normal uma criança pálida. Toda criança pálida precisa acender uma luz laranja na nossa cabeça e chamar a nossa atenção para o potencial de gravidade que essa criança tem. A pele, se está moteada, se tem cianose, se tem manchas associadas, hematomas, escoriações. Então, nesse momento, a gente finaliza a avaliação do triângulo de avaliação pediátrica e a gente passa a formular na nossa cabeça uma estratégia de exame físico, de anamnese, que nós vamos seguir a partir de agora. Nesse momento, o TAP, o Triângulo de Avaliação Pediátrica, ele vai nos dar muito rapidamente uma noção de gravidade desta criança. É uma criança não grave, é uma criança potencialmente grave ou uma criança grave. Aqui nós temos como exemplo essa criança. Gostaria que todos neste momento observassem sistematicamente, antes de mais nada, a aparência dessa criança. É uma aparência normal? Como está a pele dessa criança? Como está o trabalho respiratório? Então aqui nós conseguimos observar que é uma criança grave. É uma criança que não tem tônus, é uma criança largada, é uma criança que não emite sons normais, é uma criança com esforço respiratório muito importante e que provavelmente, o vídeo é muito ruim, mas vai ter alguma alteração de pele também, né? Um moteamento, uma cianose periférica, alterações com certeza visíveis já de longe, visíveis ao passo que a gente não precisa colocar a mão na criança para poder avaliar. Essa então foi a primeira parte da nossa avaliação sistematizada da criança, a impressão inicial, que aqui nós chamaremos de triângulo da avaliação pediátrica ou simplesmente TAP.